boa tarde, Bela Manaus. Estamos ao vivo aqui em mais um Virando o Jogo, episódio 115, aqui direto do Amazonas Atual, uma plataforma de notícia há mais de 11 anos, levando notícia de qualidade, sem fake news, do meu amigo jornalista Valmir Lima. E hoje nós vamos falar de um tema super importante, de uma entidade que tem uma representatividade enorme junto à nossa sociedade, a FEComércio e seus pilares no novo ecossistema de negócio. Hoje iremos nos concentrar em um tema crucial para a sobrevivência e o crescimento dos negócios no cenário atual, a adaptação ao novo ecossistema empresarial. E para nos guiar nessa jornada, vamos analisar o papel de uma das entidades mais importantes do país para o comércio de bens, serviços e turismo. Em um mundo de transformações aceleradas, digitalização massiva e um consumidor cada vez mais exigente e consciente, as regras do jogo mudaram. Não basta mais ter um bom produto ou serviço, é preciso estar inserido em um ecossistema dinâmico, inovador e, acima de tudo, sustentável. E nesse contexto que a atuação da FEComércio se torna ainda mais estratégica. Tradicionalmente conhecida por sua defesa dos interesses do setor, a entidade tem se reinventado para oferecer o suporte necessário para que as empresas não apenas sobrevivam, mas prosperem. Podemos identificar 3 pilares fundamentais que norteiam a atuação da FEComércio nesse novo cenário: a representatividade e a defesa estratégica, a inovação e inteligência de mercado e a sustentabilidade e desenvolvimento consciente. Esses 3 pilares interligados e interdependentes formam a base sobre a qual a FEComércio busca construir um futuro mais próspero para o comércio, serviços e turismo no Brasil. Entender como a sua empresa pode se apoiar e se beneficiar de cada um deles é o primeiro passo para navegar com segurança e audácia nesse novo e desafiador ecossistema de negócio. Para debater o tema de hoje e nos trazer uma perspectiva única sobre os desafios e as oportunidades do novo ecossistema de negócio, temos a honra de receber uma verdadeira lenda do empreendedorismo amazônico e uma referência nacional na defesa do setor de comércio e serviço. Nosso convidado é Aderson Santos da Frota. Senhor Aderson, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, eu quero agradecer a oportunidade de poder participar desse programa prestigioso e poder falar muito do nosso segmento, que tem hoje uma presença muito forte na economia, e é exatamente isso que é o que nós queremos cada vez mais levar ao conhecimento da população, porque uma das missões do nosso segmento é atender a população. Perfeito. E essa nos impõe uma responsabilidade muito grande, muito forte. E exatamente por isso é que nós estamos divulgando a nova realidade, porque nós viemos de 4 eventos que nos fizeram sofrer bastante. Perfeito. 2 edições da Covid, 2 edições da estiagem, que maltrataram muito e, acima de tudo, esses efeitos, esse aumento de custo acabou atingindo principalmente a população de baixa renda. Bacana. Vamos conversar sobre isso e eu já agradeço de antemão a disponibilidade do senhor, a presença de um assunto tão relevante de uma entidade que efetivamente tem uma grande representatividade. Aderson Santos da Frota, um homem cuja trajetória de mais de 50 anos se confunde com a própria história do comércio no Amazonas. Aos 77 anos, ele preside a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas. Nascido em Boca do Acre, Aderson carrega com orgulho a identidade amazônica. Formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, onde exerceu esta bela profissão por 16 anos. No entanto, sua veia empreendedora falou mais alto e, em 1973, ele deu um passo decisivo. Trocou os tribunais pelo balcão ao comprar a loja Mundo das Tintas. O que começou como um pequeno negócio para apoiar o pai, recém-aposentado, se transformou em uma empresa sólida e o ponto de partida para uma carreira de imenso sucesso no varejo. Hoje, Aderson Frota é a voz que defende incansavelmente que o comércio é a base que sustenta a sociedade, garantindo abastecimento e serviços para todos. É com essa bagagem de meio século de experiência, liderança e paixão pelo desenvolvimento da nossa região que recebemos aqui com muito carinho. Só Aderson, vamos começar a conversar e entender um pouco, desmistificar. A gente já estava batendo um papo aqui antes de estar ao vivo, mas qual a sua análise hoje sobre o cenário econômico atual do Amazonas para o comércio e serviços? Hoje, nós estamos vivenciando um momento ainda muito difícil. Nós estamos em função da necessidade de controle
da inflação exercida pelo Banco Central, hoje nós temos uma taxa de juros que realmente tem criado alguns obstáculos, tem negativado muitos consumidores e tem tornado insolvente um percentual muito elevado das famílias brasileiras. Isso nos impõe uma responsabilidade, porque atender a população significa dizer, estar com a mercadoria pronta, estar, acima de tudo, aberto de domingo a domingo, todos os dias, todas as horas do dia e da noite, e se colocar sempre de prontidão para atender o cliente com maior respeito, com responsabilidade, com muita atenção, porque nós temos essa missão, e essa missão nos impõe um volume de responsabilidade muito grande. Então, é o comércio que abre de domingo a domingo, é o comércio que se desloca por todos os parâmetros da cidade, por todos os locais do interior do estado, para atender a população, é o comércio que entrega sem custo, é o comércio que fornece crédito, é o comércio que assimila todas as obrigações do Código do Consumidor. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Perfeito. Então, quem leva os produtos da pecuária é o comércio. Quem leva os produtos da agricultura é o comércio. Quem leva os produtos da indústria é o comércio. Então, a nossa responsabilidade é intermediação, mas com um volume de responsabilidade, de sensibilidade muito grande. Porque a população não sabe o desenrolar do projeto. O que tem por trás dessa audiência? O que tem por trás, não. Ela vê o preço final, mas o preço final incorpora o custo da indústria, o custo da pecuária, o custo da agricultura, a carga tributária, o custo operacional, todos os tributos que incidem sobre a atividade comercial e de serviço. Então, a gente tenta esclarecer isso. Perfeito. Veja, hoje o comércio está vivenciando margens estreitíssimas de rentabilidade. Outro dia me indagaram como é que você poderia exemplificar. Eu digo, olha, o exemplo da margem de rentabilidade de uma empresa comercial, ela varia de acordo com a rotatividade do produto. Se o produto gira rápido, a margem é bem estreita, chegando a 2%, 2,5%. Se a rotatividade é média, para, havendo problema, responder a todas as determinações do Código do Consumidor, isso é fundamental e a gente faz isso com muita disciplina, com muita boa vontade, e nós nos orgulhamos de atender a população de norte a sul, em todos os quadrantes do nosso estado, e o nosso estado tem uma característica peculiar. Muito, muito peculiar. Gente, isso foi só a introdução desse bate-papo, que eu tenho certeza que você vai ficar aqui conosco nessa tarde maravilhosa. Olha só, a gente está falando do presidente da FEComércio, que está trazendo toda a tua experiência, toda a sua bagagem, para a gente debater esse assunto e desmistificar alguns pontos. E antes da gente continuar, eu quero virar aqui a nossa ampulheta do tempo que vai nos guiar e vou voltar aqui com o meu convidado, com o presidente da FEComércio, o Adesso Frota. Senhor Adesso, como que a gente pode comparar a relação entre indústria e comércio hoje no Amazonas, sobretudo na geração de empregos? Olha, hoje, esse aqui é um dado interessante e que durante o período da Covid, que nós ficamos fechados, nós não tínhamos essa informação. Hoje, nós sabemos, o comércio e serviço emprega 70% da mão de obra oficial contratada segundo a CLT. Hoje, nós empregamos quase 390 mil empregos. Isso com dados de maio deste ano. Perfeito. E com certeza, hoje, que nós já vivenciamos uma data importante, que foi o Dia dos Pais, com certeza a população comerciária cresceu. A nossa expectativa é crescer cada vez mais, porque à medida que o comércio se desempenha, faz o seu trabalho, ele naturalmente demanda mão de obra qualificada. Ele demanda gente que esteja a posto, porque uma empresa ela é resultado de dois investimentos, o capital e o capital humano, o capital financeiro e o capital humano. Perfeito. É essa dupla que se une para realmente estar a posto para atender a população. Essa sua leitura é muito interessante quando o senhor fala do capital financeiro e do capital humano. E falando em capital humano, hoje nós temos aí
escassez de mão de obra, né? Nós temos assim muitos postos de trabalho a serem preenchidos e temos escassez de mão de obra. E, ao mesmo tempo, nós temos a questão da qualificação, que a FEComércio tem um de seus pilares, que é o SENAC, né? Que é uma entidade extremamente representativa, e eu me orgulho muito de falar do SENAC. Fui docente da casa por muito tempo, não só aqui no Amazonas, mas também em São Paulo, no interior de São Paulo, então me orgulho muito de falar do SENAC. E como que o SENAC vem atuando hoje? O que o senhor pode nos falar no que diz respeito à qualificação profissional para preparar essa mão de obra, ou melhor, para adequar essa mão de obra aos novos tempos? Nós temos hoje uma tendência que está se solidificando, que é o uso da inteligência artificial nas empresas. Perfeito. As empresas têm que se modernizar, têm que atender a esses novos parâmetros instrumentais para que a gente possa cada vez mais, com mais velocidade, com mais presteza, atender a população. Então, hoje, que eu digo, neste momento, nós estamos atravessando um período de metamorfose acelerado. As empresas têm que aprender a apanhar esse tráfego e realmente se desenvolver. Desenvolver seus instrumentos, desenvolver a sua qualidade de atendimento, desenvolver o processo de venda que está se modificando de forma acelerada. Hoje o cliente já começa a ter uma percepção muito mais acurada do que tinha antigamente. Hoje, por exemplo, nós fazemos pesquisa todos os meses das datas típicas, das datas comemorativas. Perfeito. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança, o Natal. Dia do cliente. Dia do cliente. Então, nós fazemos a pesquisa. Aí prospectamos, mapeamos tudo que é de perspectiva do consumidor. Então, o consumidor vai dizer o que ele quer comprar, quanto é que ele vai gastar, qual é a forma de pagamento. Tudo ele vai... E a gente mapeia isso de tal maneira que possa orientar o empresário para ele poder fazer a compra correta, para ele poder se colocar de forma mais precisa dentro da perspectiva do consumidor. Essa é uma responsabilidade. E veja bem, o que dentro do que você falou, Marcelo, é importante que a gente diga o seguinte: hoje o consumidor está muito consciente. Hoje ele avalia preço de combustível, o tempo que ele leva no trânsito, as dificuldades de trânsito, a dificuldade de estacionamento, o custo de estacionamento. Então, tudo isso hoje o cliente percebe. E hoje nós já estamos alinhavando e colocando dentro da perspectiva do consumidor um fator que até então não existia: segurança. Hoje nós estamos vivenciando um momento difícil no centro da cidade, porque a partir de 4 horas da tarde, algumas empresas começam a fechar por questões de segurança. Por questões de segurança. E a gente tenta realmente resolver isso, mas para resolver é uma ação de várias mãos, de várias entidades, e a gente tenta. Por quê? Porque a partir de 4 horas nós vamos ver o catador de embalagem catando lixo, você vai ver o morador de rua, você vai ver o traficante. Então, isso tudo vai gerando uma instabilidade, uma insegurança que a população percebe. E por isso é que ela se distancia, e por isso é que ela vai embora. Então, 5 horas da tarde, antigamente o nosso comércio fechava 8 horas da noite. Hoje fecha às 5. Perfeito. Então, por essas circunstâncias, nós temos conversado com os órgãos públicos, nós temos feito algumas experiências de levar um pouco de profissionalização para o morador de rua, mas nós temos algumas dificuldades, porque, veja bem, conforme o Marcelo falou, com muita propriedade, hoje 58% dos jovens não querem mais o emprego formal dentro da CLT. Eles querem ser empreendedor. E eu, por acaso, tenho assento no Conselho do SEBRAE, que o SEBRAE foca na micro e pequenas empresas. E a gente tem que dizer para esse jovem que não basta criar uma empresa para ficar rico, para ser bem-sucedido. É preciso que ele se prepare, é preciso que ele ganhe conteúdo.
É preciso que ele saiba formular um preço, é necessário que ele saiba calcular a carga tributária, é necessário que ele saiba apurar o seu custo operacional para que ele possa, de acordo com a rotatividade do produto, ele possa estabelecer a sua margem de resultado. Perfeito. E é interessante quando o senhor faz essa colocação, Saldes, porque efetivamente, muito embora haja o desejo de ser empreendedor, mas nem todo mundo tem a capacidade técnica para ser empreendedor. E essa formação que o senhor mencionou, tanto do que diz respeito a entender as variáveis aí de precificação, gestão, liderança, estratégia, isso você vai acumulando e, caso contrário, vai fazer parte dessa triste estatística que 85% das empresas fecham nos 2 primeiros anos de vida, segundo os dados do próprio Sebrae. Né? E quando a gente olha para esse prisma, o senhor colocou muito bem que a inteligência artificial hoje faz parte do nosso dia a dia. Nesse contexto, como que o senhor enxerga, né, e eu estou assim, encantado com 77 anos, o senhor tem uma visão tão ampla de negócio e tão atual, como que o senhor enxerga o papel dessa transformação digital, a inteligência artificial, junto ao comércio local, e quais as iniciativas que a FEComércio tem tomado nesse sentido? Olha, nós temos que ter uma percepção, mas uma percepção real. A linguagem que você usa para um grande empresário não é a mesma que você usa para o médio, nem que você usa para o pequeno e muito menos para o micro. Então, você tem que aprender a falar a linguagem dentro do porte, dentro da realidade. Falar com uma linguagem simples, objetiva, real, para explicar. Nós hoje estamos vivenciando uma reforma tributária, que ainda vai navegar 6 anos para que ela se complemente e para que ela possa entrar efetivamente na sua totalidade em vigor. Então, o que nós estamos fazendo hoje, a FEComércio está preocupada com a percepção, com o conhecimento que ela tem do consumidor, da população, da pessoa a quem ela atende, conhecendo todos os seus formatos, conhecendo as suas necessidades, conhecendo as suas carências. Nós estamos levando ao empresário essa noção de como vai funcionar a reforma tributária. São dois impostos que aglomeram outros que vigem hoje. No futuro é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Um paga na origem, o outro paga no destino. Então, é preciso fazer bem essa diferença. Ademais, nós temos um comitê de crise, que vai, inclusive, tentar entender a mecânica do funcionamento do Estado, do município, do governo federal, então, para poder acoplar tudo isso dentro de uma realidade que sobreviva na expectativa, no desejo e na necessidade do consumidor. Perfeito. Só dessa eu vou lhe convidar para tomar uma aguinha, que é a melhor água do Amazonas, que eu não falei dela ainda, mas é a melhor água do Amazonas, que é a água toia, a água que efetivamente mata a sede. Vou lhe convidar para tomar essa aguinha e vou deixar uma pergunta aqui no ar enquanto o senhor degusta essa água. Quanto à reforma tributária que está em curso, quais são os reflexos diretos para o comércio? Daqui a pouco o senhor responde para a gente. E eu vou falar com você aqui sobre uma empresa, quando a gente fala de tecnologia, eu tenho que falar da melhor empresa de tecnologia. Eu vou falar da Omni Tecnologia, que carrega consigo o jargão entender para atender, gerando soluções tecnológicas, e você pode acessar agora www.omnionline.com.br ou através do Instagram, Omni Tecnologia _. E lá você vai encontrar as melhores soluções de tecnologia no que diz respeito a CFTV, alarmes de incêndio, áudio e vídeo, no breaks, controle de acesso, portaria eletrônica, cabeamento estruturado e muito mais. Tudo isso com toda a dedicação e o atendimento de primeira da galera lá da Omni Tecnologia. Quer conhecer? Tem um belo showroom. Dá uma passadinha ali na Rua Salvador, 456, no Adrianópolis, e você vai conhecer a melhor loja de tecnologia do Amazonas. Omni Tecnologia para você. Acesse agora www.omnionline.com.br. E por falar em Omni Tecnologia, agora eu quero convidar você, que está do outro lado, para o nosso Minuto Empreendedor. E nesse Minuto Empreendedor, vamos falar aqui sobre, a gente está falando assim de comércio, da FEComércio, e o papel do líder, onde fica? Quais são as funções primordiais que um líder precisa fazer? O que o líder é efetivamente? O líder ele precisa ser uma ligação com toda a empresa, ele precisa levar, ele tem que estar ali se relacionando, desenvolvendo o que nós chamamos de network, um bom relacionamento.
É importante que ele seja um localizador de problema, ou seja, onde está? Ele é um solucionador. Então, antes de aquilo virar uma emergência ou uma urgência, ele tem que se precaver, tem que estar atento, planejar e atuar. É importante que ele seja um administrador de conflitos, até porque nós trabalhamos com pessoas diferentes, com crenças diferentes, com valores diferentes, então o líder tem que ser aquela pessoa que consegue estabilizar as relações e trazer todos os seus colaboradores, todo o time para o foco, para o contexto e, sobretudo, para colocar o cliente no centro do negócio. E, por fim, ele precisa ser um grande treinador, um capacitador, porque quanto mais você tem pessoas pensantes, cabeças pensantes, uma equipe pujante, melhor você consegue delegar e efetivamente atuar. Então, nosso Minuto Empreendedor, um oferecimento de Omni Tecnologia. E agora sim, eu volto aqui com o presidente da FEComércio do Amazonas, o senhor Aderson Frota, que nós estamos falando aqui quais são os pilares dessa entidade tão representativa, e ele já nos deixou aqui alguns insights importantes, sobretudo no que diz respeito a como que deve ser o comportamento estruturado, né, dentro do comércio para que você possa melhor atender o cliente. E ele colocou aqui muito bem que o cliente está no centro do negócio e o comércio é que é essa via que leva, que entrega, que atende, que oxigena as relações e entrega um bom produto e ou um bom serviço. E eu fui para esse momento do Minuto Empreendedor, deixando aqui uma pergunta para o senhor Aderson no que diz respeito à reforma tributária. Como que o senhor está enxergando e quais são os reflexos diretos que ela vai deixar para o comércio? O que a gente já pode entender? Nesse estudo preliminar da reforma, nós estamos chegando à conclusão, porque a reforma está projetando um percentual médio de 27%. Isso, pela nossa avaliação, nos termos de hoje, vai afetar muito o setor de serviços. O setor de serviços hoje paga taxas entre 11% e 13%. Pular para 27%, isso vai sangrar os orçamentos de quem vai usar os serviços. Então, nós estamos preocupados, mas, como vai ter um comitê de crise que vai auscultar o empresário, vai escutar o governo, vai escutar as autoridades, vai escutar todo o arcabouço para que ele possa realmente legislar e criar regras simples, porque a reforma tributária, amigo, ela teve 3 objetivos, que aí a gente fica preocupado. O primeiro objetivo era simplificar a legislação, era reduzir a burocracia e não permitir aumento de carga tributária. Parece que nós vamos entrar num processo um pouco complicado, porque para que a gente faça da reforma tributária um pé de um orçamento, de um balanço, nós temos que ver a receita e temos que ver a despesa. Então, nesse momento, o Estado, o governo, de um modo geral, precisa fazer uma reforma administrativa, rever os seus gastos, racionalizar a sua atuação, porque, senão, a necessidade de mais caixa vai gerando um déficit, e esse déficit se transforma em inflação, e a inflação pune principalmente a população de baixa renda. Essa é a preocupação que nós temos, com certeza. E aí, a gente fica dizendo o seguinte, olha, temos que fazer o outro lado do balanço. O balanço não é só receita, é receita e despesa. Perfeito. Se você não compatibilizar isto, você vai chegar a uma inviabilidade que vai gerar mais desgaste, mais inflação, mais demanda de carga tributária, e isso é preciso que a gente diga. Quem paga a carga tributária, quem paga os impostos, não é a empresa, nem na indústria, nem na pecuária, nem na agricultura, nem no comércio. Tudo é repassado para o preço final. Quem paga é o consumidor. Então, o consumidor precisa entender que nós não cobramos imposto. Nós repassamos a carga tributária no preço que você, consumidor, vai pagar. É você que paga pelo que compra, pelo que consome, pelo que utiliza, pelas mercadorias que usa, enfim. É isso que gera a carga tributária que você paga. Não é o comércio que inventa, não é a indústria que inventa, não é a agricultura que inventa, não é a pecuária. Cada um desses setores repassa essas cargas, repassa os fretes, repassa o seu custo operacional, e isso é um normal. Isso é normal. Agora, quando as cogitações
que vão transitar durante 6 anos pelo comitê de crise, projeta 27%, a gente fica preocupado. Perfeito. Porque o setor de serviços, que é um dos setores dinâmicos, que tem uma empregabilidade muito grande, se ela entrar em crise, vai afetar quem? O trabalhador. Vai afetar a população. E isso é uma coisa que nos preocupa. Por exemplo, agora, a taxa Selic, que o Banco Central estabeleceu em 15%, ela é uma taxa de referência. Ela não é uma única taxa. O pessoal pensa, o Banco Central botou 15%. É 15%, aí o banco pega aquilo como uma taxa de referência, joga a sua inadimplência, a taxa de inadimplência, que pode ser 20%, 30%, 40%, 50%, pega o seu custo operacional, que é o que ele gasta para se movimentar e atender a sua clientela, e aí é que ele vai estabelecer a taxa de juros de mora. Então, é isso que a gente precisa. Hoje, nós estamos preocupados. Outro dia nós fomos interpelados da seguinte maneira. Porque o comércio parcela, o comércio é que exagera nesse parcelamento. Não, o comércio atende a população. Ele cria uma oportunidade para o consumidor poder usufruir e comprar. A nossa obrigação é atender o cliente. Se o cliente tiver assim, eu quero comprar esse copo, mas eu não posso pagar de uma vez só, eu quero pagar de 4 vezes. Você tem que parcelar. Você está ali, não é só vendendo mercadoria, você está atendendo uma pessoa. Prestando serviço. Um ente humano. Okay. Então, nós temos que trabalhar em cima dessa conformidade, de tal maneira que a gente sirva de forma efetiva a população que você atende. Então, se ele diz bem assim, olha, eu não quero cartão de crédito, eu quero um carnê. Mas o carnê vai ter também a carga de juros do financiamento. Então, nós estamos dizendo, olha, você compra um cartão de crédito, mas tem que ter muito cuidado. Que cada parcela que, por acaso, você deixa de pagar, ela vai receber uma carga de juros de mora tão pesada que você vai ficar inviabilizado. Então, a gente sempre tem a obrigação de alertar, de orientar, de dizer um pouco da realidade. Não é que a gente esteja querendo afugentar, mas simplesmente avisar o consumidor pelo nosso compromisso que temos com a população. E deixa claro, né? Porque que ele pode usufruir desse benefício, mas com responsabilidade. Caso não tenha, ele vai sofrer as consequências, que aí o senhor bem colocou, que na verdade a taxa Selic era só um referencial, e aí os bancos utilizam isso aí obviamente, para gerar capital e para ganhar dinheiro, né? Gerar faturamento em benefício próprio. Presidente, nesse contexto de crédito, como que está o crédito hoje no Amazonas? A gente tem alguns amigos, né? A gente tem amigos de loja de carros, né? O próprio comércio de confecção, comércio de calçados, né? E todos estão com crédito estrangulado, né? O consumidor está deixando para você dar crédito hoje está muito difícil. Qual a sua percepção e qual a saída? Olha, nós temos que atravessar um desfiladeiro nada agradável. O Banco Central só vai relaxar essa taxa Selic quando a inflação cair. E hoje eu vi um depoimento de uma autoridade do Ministério da Fazenda, Banco Central, o Ministério da Fazenda, que eu não me recordo bem, mas era uma pessoa ligada ao setor financeiro, dizendo que o Banco Central só vai cogitar de redução da taxa Selic no momento em que a inflação despencar de 4 para 3. E isso pode ser um período nebuloso, demorado, não vai ser tão rápido. A gente pensa assim, de 4 para 3 não é quase nada. É sim, de 4 para 3 é um percentual elevado. E isso, falando em termos de inflação, é muito complicado. E nós estamos atravessando esse período nebuloso, onde os Estados Unidos está criando sobretaxas sobre produtos, dificultando exportação, dificultando importação. Então, esse cenário todo gera insegurança. Perfeito. Gera instabilidade. E a gente tem que saber, por exemplo, nós tivemos 2 períodos da seca. A seca foi austera. Muitos municípios do interior ficaram ilhados. Não tinha, a água baixou tanto. Aqueceu, o peixe morreu, a água apodreceu e o cidadão daquela cidade ficava sem água para beber e sem o peixe para comer. E até para receber remédios de extrema necessidade, eles navegavam em grandes distâncias em canoa de motor de polpa. Olha a dificuldade.
Então, o nosso estado é gigantesco. O nosso estado só tem um modal de transporte, que é o navio. E esse navio, para justificar a distância que nós estamos do centro, eles colocam navios grandes. E isso, às vezes, facilita e, às vezes, complica. Presidente, deixa eu lhe perguntar, que foi uma coisa que o senhor mencionou, que chama muita atenção, que até então nós temos a estimada taxa d'água. Como é que está isso para esse ano, que a gente nem tem a perspectiva de ter uma estiagem, né? Ela não vai nos afetar da maneira tão radical que foi nos últimos 2 anos. Como é que está essa questão da taxa de água nos dias atuais? As operadoras de cabotagem tentaram impor impor às empresas comerciais de serviço, uma taxa de água baixa de quase $2.000. E isso, $2.000, significa o quê? R$10.000. E no primeiro momento da estiagem, um contêiner de 40 pés saltou de R$10.000 para 32.000, 320% de aumento. E isso sangrou o preço levado para as populações de baixa renda. E quem acaba vai pagar a conta é o consumidor. Exatamente. E a população dizia, poxa, o comércio só está visando lucro, está aumentando o preço. Nós não aumentamos o preço, nós repassamos custos. A nossa margem é estreita em relação da rotatividade do produto. Se ele roda muito rapidamente, a taxa é menor. Se ele roda médio, a taxa é média. Se ele roda mais demorado, a taxa é um pouco mais alta. Mas não tem taxas exorbitantes. Se você pegar a carga tributária que você paga em relação à taxa de resultado, a taxa de remuneração da empresa, é uma diferença muito grande. Okay. Mas nós temos que falar isso para a população. Amigo consumidor, quem paga o imposto é cada um de nós, consumidor. O que eu compro, o que eu consumo de energia, o que eu consumo de telefone, o que eu compro de carne, o que eu compro de vestuário, o que eu compro de qualquer coisa, tudo eu pago. Os serviços que eu uso, tudo a gente paga. E quem paga é quem consome. Quem paga é quem consome. E exatamente aí é que está. Hoje, o comércio, pelo nível de responsabilidade, está espremido. Está espremido porque, veja bem, a responsabilidade de quem atende é muito maior de quem fornece. Por exemplo, se alguma empresa compra de uma indústria um determinado objeto e esse objeto dá problema ou tem algum defeito, pelo Código do Consumidor você é obrigado a devolver o dinheiro ou substituir o produto por um produto perfeito. Aí você vai lá com a indústria que te forneceu para discutir esse processo de recomposição, que pode demorar uma semana, um mês, 45 dias. E veja bem, isso tudo é custo para a empresa que atendeu a população. Mas a nossa responsabilidade, nós não fugimos. Perfeito. Atendemos a população com respeito, com toda a responsabilidade, entendendo naturalmente a mecânica das dificuldades. E veja bem, nós não atendemos só na capital, não. Nós atendemos no interior, que para deslocar mercadoria de Manaus para o interior do estado é outra epopeia. É outra dificuldade, é outra realidade, tem que compatibilizar vários fatores. E veja bem, eu que sou filho do interior, que sou filho lá do Rio Purus, todos nós sabemos que o rio, 6 meses ele desce, 6 meses ele sobe. Então, a navegabilidade, ela às vezes reduz a 4 meses. Então, tudo isso soma com o título de dificuldade. E não só a dificuldade, mas a questão da criatividade e a estratégia para poder chegar e levar o produto. Gente, a gente está tendo uma aula aqui que não é só sobre Flecomércio, a gente está falando aqui de gestão, de negócio, a gente está falando aqui de precificação, nós estamos falando aqui do papel e da importância do consumidor e de todos os stakeholders que fazem parte dessa cadeia para entregar o melhor produto, o melhor serviço. E eu quero voltar aqui para falar com você agora sobre o nosso momento NRF, e a NRF que é a maior feira de varejo mundial, que acontece em janeiro próximo, e nós, juntamente com a FGV, IBVV e FGV, estaremos juntos
juntos em mais uma NRF. E nesse momento NRF, quero falar aqui da Second Street. Second Street, que é uma das grandes lojas, 800 lojas espalhadas pelos Estados Unidos e Ásia, onde o que ela faz? Ela é como se fosse o antigo ou o novo brechó. Ela congrega ali grandes marcas, mas com um fundamento importante nos dias atuais, que é a economia circular. Ou seja, é a extensão do produto, criando uma vida maior para cada produto, para que ele possa ser utilizado e, consequentemente, você pode ser um dos players das mais de 200 visitas que durante a NRF nós visitamos presencialmente. E se você quer fazer parte da maior delegação que vai estar em Nova York no período de 10 a 15 de janeiro, você clica agora no QR Code que vai aparecer na tela para você, ou você entra em contato com o 984252384 e vai ter informação para fazer parte da delegação FGV e IBVV, onde nós teremos lá encontro com grandes CEOs e também grandes visitas técnicas, tanto no varejo normal, quanto no varejo alimentar e no varejo fármaco agora. Então, é uma novidade que você pode ir lá, buscar informação e trazer aqui para o seu negócio, obviamente, compreendendo a particularidade local e implementando as mudanças para o seu cliente, para o seu consumidor. Quero aproveitar para falar aqui também do nosso parceiro, e se você está pensando agora, a próxima data festiva que nós temos agora, já passamos Dia das Mães, passamos Dia dos Pais, e agora a gente vai falar que estamos chegando no Outubro Rosa e Novembro Azul, que também é uma data importante para você falar com o seu colaborador e você prestigiá-lo. Quero falar aqui da ED Brindes, que é a melhor empresa de brindes, são mais de 4.000 itens para que você possa ofertar um brinde especial para o seu colaborador e também para o seu parceiro comercial na época de final de ano. Então, imagine você, se você está pensando em dar um jogo de fax, se você está pensando em dar ali uma mochila, um squeeze ou qualquer outro brinde, aqueles brindes sustentáveis que têm uma grande representatividade, acesse agora www.edbrindes.com.br, é a melhor empresa de brindes da região norte e atende você aonde você quiser e trazendo para você qualidade e bom preço. E agora sim, eu vou retornar aqui com o meu convidado, com o presidente da FEComércio, Aderson Frota, que nós estamos conversando aqui sobre as particularidades desse ambiente de negócio cheio de desafios, ora carga tributária, ora estiagem, ora os desafios de precificação, e eu estou aqui tendo a oportunidade de ter uma lição do verdadeiro comércio do dia a dia. Presidente, deixa eu lhe perguntar, no que diz respeito ao papel da FEComércio, e a sua capacidade de efetivamente reunir todos esses entes e gerar conhecimento, gerar participação e representatividade, como que a gente pode enxergar o final do ano, o que o final do ano promete no que diz respeito ao comércio? Eu quero colocar aqui de forma bem didática. Nós temos 2 momentos chamados semestre. O primeiro semestre, ele começa com um período de férias, com o carnaval e com muita chuva. Isso faz com que o potencial das vendas caia um pouco. Quando você entra no segundo semestre, e no primeiro semestre só tem uma data nobre, que é o Dia das Mães, que é a segunda melhor data do calendário comercial. Perfeito. Quando você entra no segundo semestre, você tem 3 datas muito boas. Você tem a primeira data maior, que é o Natal, tem a terceira melhor data, que é o Dia das Crianças, e ainda tem o Dia dos Namorados. E, esporadicamente, tem o Black Friday, mas o Black Friday é uma importação de um programa lá dos Estados Unidos, que às vezes a gente se atrapalha aqui, cria alguns embaraços e é complicado. Eu já tenho recomendado a muitos ter muito cuidado. A filosofia é outra, o raciocínio é outro. O Black Friday é praticado lá nos Estados Unidos no último dia de novembro, quando o empresário olha para trás, vê as mercadorias que não vendeu durante esses 11 meses, baixa o preço ao preço e custo, 50% a 60% de desconto, vende, recupera o capital e compra produtos para o Natal, que é a data maior. Então, é uma atitude racional que nós precisamos aprender e não querer fazer. Alguns empresários se atrapalham, querem jogar o preço para cima para depois dar desconto. Isso não adianta querer emendar, né? Não adianta querer inventar, porque você pode ser desmascarado, você pode sofrer reveses, você pode sofrer uma reprimenda. Isso não recomendo. A nossa recomendação, a nossa postura é de responsabilidade.
Essa digamos assim, a linha pelo qual nós trafegamos. Nós atendemos, nós não vendemos mercadoria, nós atendemos a população. Vender mercadoria é outra coisa. Vender mercadoria é outro. Nós temos orgulho de dizer que nós atendemos a população. E por isso é que nós prospectamos toda a perspectiva, toda a necessidade, todo o interesse do consumidor. Por quê? Quando nós prospectamos isso, quando nós mapeamos isso, nós levamos as empresas para que a empresa possa comprar dentro, exatamente de acordo com o interesse de você, consumidor. Presidente, a FEComércio ela tem uma atuação comércio, bens, serviço e turismo. No que diz respeito à matriz de turismo, como que a gente pode entender os dias atuais do Amazonas? Olha, o turismo, nosso turismo aqui, ele tem uma características que foge um pouco ao turismo do passado. O turismo do passado, no começo da Zona Franca de Manaus, era um turismo de compra, porque só a Zona Franca de Manaus podia ter acesso aos lançamentos eletrônicos, às novidades todinha nesse mundo todo. E aí os brasileiros de baixa renda, eles vinham a Manaus, compravam os produtos. E hoje, essa camada de brasileiros de baixa renda ainda existe. Só que, lamentavelmente, quem tomou a decisão lá atrás, nos anos 90, ele não tinha essa percepção. Então, o que abriu o país? A população de baixa renda não vai conseguir ir para o Japão, ir para os Estados Unidos, ir para a Europa, e aí é abastecida pelo modal do contrabando. Isso é triste. Quem conhece Brasília, sabe lá que tem uma feira do Paraguai. É triste. Você vai chegar lá pedir uma nota? Não tem nota. Você vai chegar lá no Saara, você vai ver a babúrdia que tem. Você vai na 25 de março, você vai ver o tumulto. Então, isso nos prejudicou. Isso acabou com a nossa rede hoteleira, isso diminuiu o número de lojas, diminuiu o número de empregos, mas é a realidade que nós atravessamos. Perfeito. Pudera um dia a gente poder reconstituir isso. E uma das coisas que nós estamos sempre estudando é o cashback, onde o consumidor vem, mas isso precisa de uma legislação, não é assim. Aquele imposto que ele pagou, você devolve a ele. E aí você compensa o poder aquisitivo. E aí você diminui o preço. E aí você viabiliza a atividade comercial. Mas isso vai carecer de um trânsito durante 6 anos pelo Comitê de Crise da Reforma Tributária para a gente poder transformar isso de um procedimento para uma realidade. Mas sobre a matriz de turismo, o que a gente pode enxergar nos dias atuais? Como que está essa matriz? Qual a tua percepção? Olha, hoje a matriz de turismo, a nossa matriz de turismo é o turismo de selva. Hoje nós temos números positivos no turismo. Nós temos quase 11% de crescimento este ano. Quase 10,92%, se não me falha a memória, de crescimento. Mas ele não está nos hotéis da cidade. Ele está nos hotéis de selva. Okay. O europeu, o americano, o asiático, ele vem e vai querer pescar, e vai querer fazer trilha, e vai querer experimentar a natureza que ele não tem, que ele admira. A pesca esportiva está nadando de braçada. Então, até os preços desses hotéis não são feitos em real. São feitos, são calculados em dólar, por causa do turismo estrangeiro, que é exatamente o maior volume que acede a essa parte turística. Perfeito. Presidente, estamos chegando aqui ao finalzinho, nosso tempo já esgotou. Eu vou pedir para o senhor tomar mais um pouquinho da nossa água, da água Toia. Vou falar com você rapidamente aqui sobre um dos nossos patrocinadores importantes, que não pode fazer diferença, e daqui a pouco eu volto aqui com o presidente da FEComércio, Adelso Frota, para a gente falar no Vai e Vem, respostas rápidas, e encerrarmos esse podcast de grande valor e tenho certeza de muito conhecimento para você que está do outro lado, nos assistindo nas plataformas do YouTube, Facebook e também no Instagram. E a partir de amanhã você vai estar
pode linkar com o nosso Spotify e escutar em qualquer lugar. Quero falar agora da Frontsys. A Frontsys que é o melhor sistema de gestão ERP que você tem na palma da sua mão. Se você quer controlar o seu negócio, se você quer ter informação para tomar decisão, você precisa ter dados. E os dados estão onde? Estão exatamente na Frontsys, que é o melhor sistema de gestão. O Organ é um módulo que ele congrega ali gestão financeira, gestão de negócios, gestão de compras, gestão de estoque, gestão de serviço e também gestão fiscal. Tudo isso para que você possa ter dados, ter informação e melhorar a sua tomada de decisão. Então, entre em contato agora com 985 90 4300, peça um dos nossos representantes e conheça Frontsys, o melhor sistema de gestão ao alcance das suas mãos. E um detalhe importante, promocional nesse período de estada, de início de operação aqui no Amazonas, você não paga a integração e você vai pagar a primeira mensalidade depois de 30 dias. Então conheça agora através do 98590 4300 ou através do www.frontsys.com.br. E voltando aqui com o nosso convidado dessa tarde maravilhosa, nesse nosso podcast Virando o Jogo, episódio 115, eu estou aqui com o presidente da FEComércio, Aderson Frota. Presidente, o que é mais importante, produto perfeito ou execução impecável? Olha, tudo isso conta. A população, à medida que ela se informa, que ela fica mais consciente, ela vai ficando um pouco mais exigente. E hoje a população calcula tudo. Calcula tempo, calcula dificuldade de trânsito, calcula custo de estacionamento, calcula todas as... E hoje estamos vendo inserir e constar dentro das preocupações que afetam a população o processo de segurança. Perfeito. Antigamente ninguém olhava isso. Hoje o consumidor olha com muita atenção. E isso está transformando o cenário. Antigamente, todo mundo se deslocava dos seus bairros para o centro da cidade. Hoje o comércio de bairro está crescendo por conta dessas preocupações, desses custos, o que é um mensageiro. Mas é preciso que a gente entenda que segurança tem que passar a ser uma preocupação, que tem que ter a consciência, a ação do Estado, do município, do governo federal, porque quando você fala em segurança, você não está apenas falando de uma figura, você está garantindo a estabilidade emocional, o conforto, a segurança, a vida, a integridade do consumidor e do cidadão. Presidente Aderson Frota, gostaria aqui de agradecer muito a sua presença e para que a gente possa nos despedir dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, qual que é a mensagem final que o senhor gostaria de nos deixar no que diz respeito à FEComércio e à sua atuação atualmente? Primeiramente, eu quero enaltecer uma coisa. Você faz umas perguntas inteligentes. Você sabe perguntar. Você tem um enfoque realmente motivador. E exatamente Obrigado. por isso é que a gente vai falando e você vai estimulando e a gente vai explicando. Mas eu quero agradecer essa oportunidade. Perfeito. Sinceramente, esse seu programa realmente tem uma audiência muito grande, tem uma participação de interação muito grande da população e tomara que você tenha cada vez mais êxito e leve à população essa consciência que é fundamental, porque nós estamos num processo de transformação. Nós estamos Perfeito. saindo de uma realidade tributária para outra realidade tributária. Nós estamos saindo de um momento de custos elevados que a gente tenta segurar para que o déficit não cresça. Nós estamos vivenciando um momento em que nós vamos ter um consumidor cada vez mais antenado, cada vez mais necessitado de atenção, de respeito, de cumprimento de regras, e isso tudo nos impõe responsabilidade. A indústria passa para nós, a agricultura passa para o comércio, a pecuária passa para nós, e nós que temos a responsabilidade de levar isso à porta do consumidor, ao bairro do consumidor, à proximidade do consumidor, porque essa é uma das missões que nós nos orgulhamos. Temos orgulho e por isso cresce a nossa responsabilidade. Presidente, eu quero muito agradecer a sua presença. Eu sei que o tempo do senhor é um tempo muito valioso. Eu sei que o senhor é repleto de compromisso.
Quero agradecer a Raquel, que está aqui conosco, que foi assim muito solícita em atender, em nos atender, e tê-lo aqui hoje nessa tarde, para a gente poder falar um pouco da importância da FEComércio, do seu papel, sobretudo essa interlocução, que muitas vezes criam-se alguns mitos para o consumidor, e é importante que ele saiba efetivamente como que funciona essa cadeia, e o tempo é pouco para tanto assunto de qualidade que nós teríamos que falar. Mas agradeço muito a sua presença, a sua participação, e gostaria de deixar aqui o nosso abraço e dizer para você que está do outro lado, que amanhã você pode escutar toda essa conversa, todo esse bate-papo no nosso Spotify, Virando o Jogo com Marcelo Salum, ou então também nas nossas plataformas. A gente vai sair aqui ao vivo, daí a gente vai subir tudo isso e ficar lá para você a qualquer momento, a qualquer hora, poder degustar. Quero agradecer a audiência dos meus amigos da Panamazônica que estão aqui, né, trocando mensagem, mandando mensagem lá, está me fazendo sinal lá. Quero agradecer também meus amigos da Barraca do Bexiga e todos os telespectadores que em qualquer lugar do Brasil e do mundo estão nos assistindo no podcast Virando o Jogo comigo, Marcelo Salum. E hoje eu recebi aqui o presidente da FEComércio, Adelson Frota, para conversar nesse bate-papo e desvendar todos os mistérios do comércio e aquilo que ele tem de melhor para entregar para você, cliente, consumidor. Marcelo, muito obrigado pela oportunidade que você nos dá de poder conversar de uma forma que você provoque e eleva o nível das explanações, com perguntas inteligentes, colocações muito bem feitas, nos leva a explicar isso. E isso é uma responsabilidade que nós temos o prazer de fazer. Perfeito. Explicar isso. Dizer a realidade, mostrar a realidade. Meus parabéns pelo seu programa. Nós é que agradecemos. Marcelo, você é um jornalista de alto nível, entendeu? Eu posso dizer que você tem um desempenho realmente que eu ainda não tinha tido a oportunidade de verificar. Fiquei super feliz. Nós que agradecemos. Obrigado também pela oportunidade. Obrigado pelas palavras. E eu quero agradecer a você, telespectador, você, internauta, e você que nos ouve no Spotify, pela oportunidade de estar contigo. E até a próxima semana, a próxima terça-feira, com mais um Virando o Jogo, comigo, Marcelo Salum.